E aí, meus amigos, bem-vindos à nossa mesa, ao nosso programa, com o nosso cenário. Pode ver aqui a nossa estante, cheio de coisas que sapatos bem bonitos. tem tudo a ver umas coisas com as outras. Você bate o olho e você já vê um tema. Combina. Né? Já dá para descobrir o que nós vamos falar hoje, só de olhar para a estante. Enfim, esse é o nosso programa que traduz e transmite para você aquilo que a gente vive no dia a dia do nosso ministério. Geralmente, nós estamos assentados ao redor de uma mesa, juntos, fazendo alguma coisa, compartilhando sobre a vida, conversando, jogando, comendo, mas principalmente meditando, tentando nos aprofundar na nossa vida com Deus e na nossa relação uns com os outros. Esse é o nosso espaço. E quero dar aqui o crédito ao grande idealizador desse programa, ao cara que teve essa ideia, só que hoje está atrás das câmeras, mas vai aparecer uma foto dele aí rapidinho. Se você não me conhece, meu nome é Felipe e eu tenho 19 anos. E o seu sonho, Felipe? Não tem sonho. Essa informação não é relevante. Eu sou a Ana e eu tenho 20 anos. Eu sou o Pedro e tenho 17 anos. Eu sou a Sofia, tenho 15 anos. A Ana tem 20 anos. É verdade. Então, puxa a vinheta. Peraí. Bom, vamos lá, gente. Vinheta puxada. Só explicar a nossa ideia de hoje. A gente está reunidos aqui na nossa mesa para meditarmos num texto bíblico. A gente acredita que todo texto bíblico tem algo que é indispensável para a nossa vida. É aquilo que temos chamado de fundamento do texto. Então estamos aqui juntos, com várias percepções sobre o texto, cavando no texto e tentando descobrir esse diamante, esse fundamento, que é algo que para a nossa caminhada é indispensável. O texto de hoje é Mateus capítulo 14 e quem vai conduzir a nossa leitura é essa menina de 20 anos. Mulher. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Mateus 14, do 22 ao 33. Texto muito curioso, viu? Vamos lá. Pedro, o que você acha desse texto? Mano, esse texto ele é muito interessante. Um fato em que me chamou muita atenção foi o fato de que Pedro ele sentia confiança em Jesus, sabe? A partir do momento em que Jesus fala: "Calma, sou eu", Pedro ele toma coragem e confia, porque ele sabe que quem está no mar é o Deus dele, sabe? É Jesus. Então ele vai lá com toda a sua coragem, com toda a sua confiança em Jesus, ele vai lá e anda sobre as águas com Jesus. Isso que me chama mais atenção, a confiança de Pedro com Jesus. E você, Ana? O que me chama a atenção é o fato de que os discípulos, eles tinham, anteriormente a esse texto, eles tinham passado pela multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus ele transformou os 5 pães e os 2 peixinhos e multiplicou aquilo para uma multidão de pessoas. E ainda assim, eles não confiavam no mestre deles, eles ainda assim não entendiam que Jesus podia acalmar aquela tempestade. E você, Sô? O que me chama a atenção é que, mesmo Pedro sabendo que era Jesus,
ele ainda se distrai com o vento e quando ele se distrai, ele afunda. Então, se ele tivesse continuado com o foco em Jesus, ele teria Boa. chegado nele. Bem pensado. Então a gente está aqui se contextualizando. O Pia apontou que é uma situação aqui dentro de um contexto de coragem e medo, né? E a Ana, com muita razão, falou que esse texto, ele procede de um texto, de uma experiência com o poder de Jesus que os discípulos tinham experimentado. Tanto é que, não sei como é que está na versão da Ana, mas aqui na minha, o texto começa dizendo logo em seguida, a multiplicação dos pães e peixes. Que para mim é um texto que me marca pelo poder abençoador de Jesus. Jesus, ele usava o seu poder, com 5 pães e 2 peixes multiplicados pelo poder de Jesus, ele abençoou uma multidão. Então ele tinha um propósito da parte de Deus para usar o seu poder. E me parece que nesse texto, que Jesus está andando sobre as águas, ele pediu para que os discípulos fossem primeiro no barco para o lago, e ele ficou sozinho na montanha. E Jesus geralmente não fazia isso. Geralmente os discípulos faziam todo o trabalho lá com Jesus, de despedir a multidão, e Jesus entrava no barco com eles e ia. Então parece que Jesus ele já tinha premeditado que ele ia andar sobre as águas, né? Porque Jesus insistiu que eles fossem primeiro, e Jesus não... os discípulos já estavam a considerável distância, e Jesus não chamou, falou, volta para me buscar, ou Jesus não esperou amanhecer, ou esperou outro barco para o encontro. Jesus foi caminhando sobre as águas mesmo. Então eu entendo, não sei o que vocês pensam, que Jesus ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Andar sobre as águas é mais uma demonstração de poder. E a gente sabe que Jesus ele não utiliza o seu poder para se amostrar que é poderoso, mas sim por um propósito. Então, poderia ser que essa situação de caminhar sobre as águas e que causou pavor nos discípulos fosse uma situação que Jesus já tivesse em mente abençoar e ensinar alguma coisa. Né? Isso que eu penso. E a gente vai caminhando. Né? E aí o que me chama a atenção desse texto é que Jesus, na verdade, isso é o que eu penso, ele revela qual que é o principal problema aqui que fez Pedro afundar. Dentro de um contexto de coragem e medo, Jesus ele trabalha a fé, né? Porque depois que eles viram Jesus andando sobre as águas e todos ficaram apavorados, e a Bíblia fala que eles gritaram de medo. Jesus diz, coragem, sou eu. Então, a arma que Jesus oferece aos discípulos para que eles vencessem o medo foi a coragem. E Pedro foi o que tomou a postura para encarar o medo que todos os discípulos estavam ali sofrendo. E Jesus fala, pode vir, porque ele pediu que fosse ao encontro numa atitude de coragem. Só que quando Pedro afunda, Jesus fala que o problema não foi falta de coragem, mas foi Falta de fé. pouca fé. Pouca fé? É pouca fé. Tá rachando tudo. Que ruim. Então é o que eu estou falando aqui. No contexto de medo e de coragem, Jesus ele trabalha a fé. Eu não sei se vocês lembram que ao longo de outros textos bíblicos, Jesus está falando que a fé é o que salva. A fé é o que cura. E a partir da fé surgem as virtudes, né? As virtudes da vida de uma pessoa que conhece a Jesus. Jesus fala, se vocês tiverem fé, vocês podem mover as montanhas. Se vocês tiverem fé, você e sua casa podem ser salvos, né? Então eu acredito mesmo que esse passo que Pedro deu sobre as águas foi sim um passo de coragem, mas foi um passo de coragem porque foi um passo de fé. Então eu entendo que o contrário aqui do homem medroso, o contrário do medo aqui não é a coragem. A coragem é a arma que Jesus ofereceu para que o medo fosse enfrentado. Mas ele não ia conseguir vencer esse medo se ele não tivesse a fé. Porque quando ele perdeu a fé, foi que ele afundou. Então o contrário do homem medroso não é o homem corajoso. O contrário do homem medroso é o homem que tem fé.
Pegou? Ou melhor, vamos reformular. O contrário do homem corajoso não é o homem medroso. O contrário do homem corajoso é o homem incrédulo. Então Jesus chama Pedro para viver uma fé sobrenatural. Mano, ele está caminhando sobre as águas. Nesse mesmo mundo que a gente Não é vive. muito comum, né? Não é qualquer dia que você olha. Nesse mesmo mundo que você e eu vivemos, nesse mesmo mundo, da matéria, das leis que você estuda na escola aí, da biologia e da física, teve um homem, que não foi Jesus, foi Pedro, que andou sobre as águas. O que vocês pensam? Me respondem. Me responde. Tem umas interpretações do texto que vai falar assim, isso aqui é só mais um registro. É uma história que foi registrada e que cabe a mim acreditar se ela é verdadeira ou não. E mesmo que ela seja verdadeira, mesmo que isso de fato tenha acontecido, para mim não faz diferença, é só uma história que não tem nada a ver comigo. Mas existe outra interpretação que fala, isso que aconteceu com Pedro é a mesma coisa que acontece comigo. Então o barco é a minha zona de conforto e o que está acontecendo fora do barco é o motivo dos meus medos, só que Jesus está me chamando para sair da minha zona de conforto e encarar meus medos com coragem, que é gerada pela fé. O que vocês pensam? Vocês acham que essa interpretação é válida? De que literalmente eu posso me assemelhar a Pedro no sentido de o barco é a situação da minha vida que eu estou bem e o lago e os ventos do lado de fora é a situação que me causa medo? Vocês acreditam nessa interpretação? Ou vocês acham que essa história só aconteceu e... Eu acho que sim, porque Pedro estava com medo de sair do barco, porque ele estava seguro lá. E daí quando Jesus chama ele tem que perder o medo dele e ir até Jesus. Você acha que isso acontece na sua vida também? Sim. Eu acho que muitas das coisas que a gente vive, né, principalmente nós que cremos em Jesus, nós só vivemos por crermos em Jesus. Né? Muitas vezes nós não somos capazes por nós mesmos. Então eu acho que confiando em Jesus, tendo fé nele, o Espírito Santo pode nos capacitar a isso, né? Nos dar essa coragem, nos dar a força necessária. Sim, acho que sim, mano, porque muitas vezes a gente acha que com o nosso medo a gente não consegue, tá ligado? Mas só que aí vem um cara no meio de alto mar e fala, ei filho, sou eu, pode vir que tamo junto, tá suave que vai dar tudo certo. Vai dar bom, gente. Sou eu, não tenha medo, sou eu, deixa com o pai. Eu também... Confia. Fé no pai que sai. Eu também estou aqui no que o pessoal que está falando, concordo. Também acho que essa história tem a ver com a minha vida. Eu não sei se é um negócio bem seco assim, não. O barco é a minha realidade e a tempestade, o lado de fora, o fantasma que eu estou vendo, é a situação. Não sei se se é um negócio assim bem secão, assim. Não. Pegar Vai e além, aplicar. Vai além. Eu acho que Jesus, ele quer causar na gente a mesma coisa que ele causou nos discípulos aqui, o mesmo entendimento transformado, sabe? Sobre a parada. Sim. Ele nos dá coragem, ele fala, coragem, sou eu, não tenham medo. Ele nos ensina a vencer, a enfrentar o medo com a coragem. Só que quando a gente afunda, não foi um problema de falta de coragem, né? Ele falou, homem de pouca coragem. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Então, pode falar. E é aquela coisa, né? A gente pode olhar para os discípulos e falar, nossa, mas por que eles tiveram medo? Eles já não conheciam o poder de Jesus, mas a gente no lugar deles faria a mesma coisa. Eu simplesmente ficaria muito assustado se eu visse um homem assim caminhando na água, tipo... Um cara no meio do mar, assim, do nada. Eles eram pescadores, eles entendiam de mar, e ainda assim eles tiveram medo. Imagina a gente que às vezes não vive nesse contexto. A gente... Até porque eles nunca tinham visto um cara lá no meio do nada no mar, assim, ó, chamando eles. Isso aqui também eu acho importante, que a gente não está no lugar de julgar. Às vezes a gente pensa, nossa, esse pessoal viu Jesus multiplicando pães, e o pessoal estava acostumado com o lago, né, e ver Jesus andando sobre as águas, por que ter medo, né? Por que não acreditar depois de ter visto isso tudo? Mas eu falo, eu também já experimentei do amor de Jesus na minha vida, mas mesmo assim eu ainda tenho, às vezes, incredulidade, que é o que me faz afundar às vezes. Confesso aqui para vocês. Isso foi uma coisa que aconteceu no meio do processo. E eu entendo que essa sensação de medo não foi algo assim controlável. É uma situação que acontece. Não é proibido ter medo.
proibido. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo seguidor de Jesus. Eu não acho que ter medo é um sentimento incoerente com a fé que nós professamos. Não sei vocês, eu acho que é natural. Aqui nós estamos trabalhando elementos externos, que é o vento, que é andar sobre as águas, né, que é sair do barco, mas também nós estamos trabalhando elementos que dizem respeito a nós, que é a coragem, que é o medo e que principalmente, mais importante que é o que Jesus está ensinando, é a fé. Né? Então é o que a gente estava falando, o convite de Jesus é para que tenhamos uma fé sobrenatural, a fé que nos faz caminhar sobre as águas. Eu até acredito que Pedro, ele tinha a fé natural. E qual que é a fé natural? Eu acredito que se eu pisar na água, eu vou afundar. Isso é uma expressão de fé. Eu tenho fé que eu não sei o que vai acontecer, mas se eu pisar na água, o que eu acredito que vai acontecer comigo? Afundar. Da mesma forma que eu acredito que se a gente comprar, sei lá, uma caixa de leite, chegar em casa a gente vai abrir e o que vai ter dentro? Leite. Eu espero, né? É isso que a gente acha que tem. Tomara. Já vi umas reportagens na TV que não tinha leite dentro, tinha ratos mortos. Mas é a experiência que eu tenho naquilo que eu acredito que é o natural. Vou abrir a caixa de leite, vai ter leite. Por quê? Porque está escrito leite, porque já tive essa experiência com leite antes. Mas a experiência de andar sobre as águas, isso é sobrenatural. Isso vai além da naturalidade, vai além das leis da física, da química, da biologia. Então a fé que nós precisamos ter é além da fé natural que nós podemos exercer, que é a fé que ao olhar para Jesus não precisa ter sentido, que é sobrenatural. E essa é a fé que vai nos dar coragem para viver coisas que a gente acreditava que na nossa vida seria impossível por nós mesmos. Estamos vivendo um contexto de muito medo, não sei vocês. Eu já perdi gente importante para a pandemia, para mim foi uma dor imensa. Acho que cada um já deve ter experimentado disso, ficar assustado mesmo, ficar preocupado com pessoas que amam. Só que Jesus, ele está dando aqui instruções de como que a gente pode vencer esse tempo. A crítica que Jesus fez para Pedro não foi uma crítica de, nossa, você não deveria ter ficado com medo. Ele falou, você não deveria ter perdido a fé, né? Porque foi a fé que te fez afundar. Então, esse é o fundamento do texto para nós. Dentro de um contexto de medo e de coragem que Jesus nos oferece, nos ensina, nos instrui a ter, o que ele está querendo trabalhar de fato é a fé sobrenatural, a fé que a gente vai acreditar que vai multiplicar os pães, a fé que vai nos fazer andar sobre as águas da nossa vida. Eu fico com essa interpretação também. Acho que esse texto tem tudo a ver comigo. E eu estou muito feliz de estar aqui com os meus amigos, repartindo ele com vocês. E deu certo, né? Tipo, ninguém nunca mais andou sobre as águas. Mas por quê? Porque não precisa. A lição foi cumprida, é o que eu falei no começo. Jesus, ele só vai utilizar o seu poder por um propósito, para abençoar pessoas. E eu acho que os discípulos nessa situação foram abençoados, porque no final, realmente, verdadeiramente, o Jesus é o Filho de Deus. E só se você tiver essa experiência com ele, você vai dizer. Então, o poder de Jesus, ele está a nosso favor para andar sobre as águas. Não porque é divertido, mas se isso for necessário para que a gente seja abençoado e para que o nosso entendimento seja transformado e para que a gente aprenda alguma lição, aí nós vamos. Entendeu? Se a gente tiver fé, a gente pode mover as montanhas. Isso vai acontecer literalmente só se for preciso para o cumprimento da vontade de Deus, que é ser conhecido, que é ser glorificado. Então o sucesso do que Jesus fez está aqui no final. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então foi útil andar sobre as águas. Muito legal, né? Caminhada com Jesus. Há muito o que aprender na Bíblia. A gente não está aqui para te convencer a nada, se você não acredita nesse texto, mas estamos aqui transmitindo para vocês aquilo que juntos a gente constrói no nosso ministério. Mais alguma coisa? A gente tem então na nossa página do Instagram, né, @fustopferreira, os nossos vídeos dos outros meses que a gente já gravou. Boa. Nós temos uma sobre Mateus 7, temos uma sobre Marcos 8, que é sobre um cego, temos uma sobre os frutos do Espírito em Gálatas, temos uma
sobre a mulher que ia ser apedrejada lá em João 8 e a cultura do cancelamento. Você não pode perder. A gente tem uma que, velho, a gente tem uma que é sobre identidade e autoestima, que é próprio para a mulherada, para as meninas, especial para as meninas. Você não pode perder esse aí. Eu já assisti muitas vezes, você pode ver lá. Deu mais de 1000. E nós estamos aí produzindo mais coisas também. Temos o nosso podcast na página da nossa juventude. Isso daqui vai sair no Instagram, vai sair no YouTube, então fique atento aí às tarjas, Segue a gente. fique atento aí à nossa bio Compartilha com a galera. e salva para dar engajamento. E comenta aí o que você acha desse texto também, compartilha com a gente, se você já tinha tido essa percepção. Deus te abençoe. Enquanto a gente está recluso, álcool e gel, a gente vai colocar a máscara agora, fique tranquilo. Mas estamos nos reunindo com mais pessoas, as nossas mesas virtuais acontecendo. Se você quiser participar com a gente dessa construção de fé e de fundamento de fé, manda mensagem pra gente. Manda no direct. Olha, nós estamos aqui, tá chique. Ativa o sininho. Se inscreva. Se inscreve aí no canal. Acompanhe nossas stories. Eu acho sim, isso aqui tem tudo a ver com o cenário. Tem tudo a ver com o Dá tema. medo. E agora achei ele. lindo, Alguém gente, já né? viu um salto da Super Nike? confortável. Não tem salto da Pior que Nike. É moda. Nossa, negócio duro. E ele vai se complicar na edição agora. Agora se ferrou.